E aí, pessoal, aqui quem fala é o Douglas, do canal Banido do Mundo, e hoje irei trazer para vocês, lá no livro de Jó, capítulo 42, verso 5, que diz o seguinte: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Antes da gente aprofundar um pouco nesse verso, para quem não conhece a história de Jó, Jó ele foi um servo fiel para com Deus, e ele era um cara extremamente bem sucedido, ele era um cara rico, digamos assim. Ele tinha uma grande quantidade de animais, de rebanhos, ele tinha uma linda família. E num belo dia, seus rebanhos foram roubados, sobrou uma pessoa para trazer a notícia. Logo após essa notícia veio uma outra que seus filhos haviam sido mortos, né? O teto havia caído em cima de seus filhos. Então, num pequeno espaço de tempo, Jó, né, se deparou com essas desgraças. E mesmo em meio a esses acontecimentos, ele continuou sendo firme a Deus. O motivo de ter gerado essa desgraça foi que Satanás questionou Deus, né, da fidelidade de Jó. Só que Deus disse: meu servo ele é fiel. Em contrapartida, Satanás respondeu: é claro que ele é fiel, você dá tudo do bom e do melhor para ele. Foi quando Deus permitiu, né, Satanás tirar, né, sua riqueza, seus filhos. E mesmo em meio a essas percas, né, ele acabou sendo fiel. Ele continuou firme e forte no propósito de crer em seu Deus. Inclusive, quando acontece isso, quando ele perde, né, seus bens, Satanás volta, né, diante de Deus e indaga novamente. Seu servo ainda é fiel? E Deus fala: ele é fiel, mesmo depois de você ter me tentado a permitir você fazer aquilo, ele ainda continua fiel. Foi quando Satanás questionou Deus. É claro que ele é fiel, né? Ele ainda tem a saúde. E nisso Deus permitiu mais uma vez Satanás tirar a saúde de Jó, né? A única regra que ele havia colocado era não tirar a vida de Jó. E então Jó, né, estava em uma situação totalmente deplorável. Ele estava doente, tinha perdido seus rebanhos, tinha perdido os seus filhos. E em meio ao sofrimento, em meio a essas doenças, a sua mulher, né, tinha dito para ele para que ele amaldiçoasse Deus, né, o Deus dele, e que morresse. Só que mesmo nessa situação, Jó disse, né, que ela era uma louca, e disse que não iria abandonar seu Deus. Um pouco mais à frente na história, a gente se depara com os amigos de Jó, que seriam os consoladores, né? São 3 amigos no total. Eles vão consolar Jó. E para resumir essa parte, os amigos de Jó tinham uma interpretação, cada um tinha uma interpretação diferente de Deus. A maioria eles tinham descrito Deus de forma errônea. Uma hora e outra eles até acertavam, mas no geral eles não conseguiram descrever a situação que Jó passava e muito menos atribuir, né, o que atribuir a quem de fato, né, permitiu tal coisa na vida de Jó. Diante do diálogo, os amigos acabam dando seu parecer diante dessa situação. Jó também, né, dá o seu parecer, o que ele acha, o que ele deixa de achar. E partindo mais para um pouco, né, partindo mais para o final do livro, Deus acaba se apresentando, né, tanto a Jó quanto aos seus amigos, descrevendo como ele o que ele fazia, quais são as maravilhas que ele sempre operou, né, na terra. E o mais interessante é bem no final do livro, né, no capítulo 42, o verso 5, que eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Aqui basicamente ele fez um reconhecimento de Deus porque Deus havia se apresentado a ele. A gente fazendo um comparativo nos dias de hoje, a gente não tem visto Deus com os nossos olhos, porque a gente não tem contemplado como ele deve ser contemplado. E como a gente consegue absorver a glória de Deus? A gente consegue absorver a glória de Deus na própria criação. E para que a gente consiga estar mais próximo de Deus, a gente consiga entender como fazer suas vontades, nada mais simples, né, do que ler a Bíblia. A Bíblia nada mais é do que a descrição de
de como é Deus, o que Ele espera de nós e que a Bíblia também descreve, né? Deus se apresentando na natureza, na criação, até na salvação, né? Diante da entrega do seu Filho Jesus Cristo. E o que eu acho mais interessante nesse livro de Jó é que todos, né, conhecem a história de Jó, principalmente pelo sofrimento. Acredito que você já deve ter ouvido aquele termo, né, a paciência de Jó. E de fato Jó ele foi muito paciente, né? Mesmo em meio à desgraça, mesmo em meio à dificuldade, estava doente, perdeu tudo que ele tinha e mesmo assim ele continuou sendo fiel. Se a gente fizer um comparativo com os dias de hoje, a gente não tem feito como Jó, a gente não tem tido a paciência dele, muito menos a fidelidade. Hoje em dia, a gente tem uma grande dificuldade em estar em sofrimento, a gente tem uma grande dificuldade em passar por desertos. E um exemplo é o povo de Israel, né? De fato, Deus diz para o povo de Israel, eu te deixei no deserto para saber o que havia em seu coração. Um outro exemplo de sofrimento, de deserto, de dificuldades, né, e obstáculos que sobrevêm em nossas vidas, Davi, né? Davi ele foi um cara extremamente zeloso, né? Ele amava Deus acima de todas as coisas, mas em contrapartida ele foi um cara que sofreu. Ele foi um cara que foi perseguido. Ele foi um cara que vivia com medo. A gente vê isso, vivia com medo, mas nunca sem esperança, né? Eu gostaria de fazer esse pequeno comentário. Então, muitos salmos que foram escritos por Davi foi basicamente pedindo ajuda, súplica, força. Então a gente vê uma pessoa ali angustiada, mas uma pessoa que tinha uma esperança, né? Ele sempre tinha Deus como não só a sua bússola, né? Mas como a sua única e exclusiva esperança. E no livro de Jó, o mais interessante é que a atitude de Jó ela demonstra isso, né? Ela demonstra firmeza. Jó, todo o tempo, em seus questionamentos, em seus argumentos, ele sempre imputava Deus como o único Criador. A gente percebe que uma hora e outra ele pode até se equivocar, né, na opinião dele para com Deus, mas o mais interessante é que Deus se apresenta a ele, né? Então Deus consegue mostrar, né, se mostrar a Jó quem realmente ele é. E é quando ele diz... eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Para mim essa é a parte mais linda do livro, porque Jó ele conseguiu não só ver, mas sentir de fato a presença de Deus. Um pouco mais à frente aqui, que já está na reta final do fim do livro, Deus o abençoou muito mais do que antes, né? Então ele foi bem mais próspero que anteriormente. Mas a questão aqui não é a questão dele ser próspero ou voltar a ter as suas riquezas, mas sim, eu imagino Jó, né, feliz, com seu semblante, seus olhos brilhando, né, com um semblante bem resplandecente, digamos assim, que foi uma experiência totalmente inexplicada diante do que ele tinha presenciado. Inclusive, os seus amigos, né, falaram algumas coisas de forma incorreta para com Deus. E Deus disse para que Jó também orasse, né, por eles, para que não sobrevivesse nada de ruim, devido a algumas coisas errôneas que eles tinham, né, presumido de Deus. Mas, no geral, a mensagem que eu gostaria de trazer hoje, com esse livro, com essa leitura, com essa explicação, é que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às percas, que a gente consiga continuar firmes, né? Que a gente continue ter um olhar totalmente voltado para Deus, que a gente tenha uma esperança totalmente voltada para com Deus. Então por isso que eu dei como exemplo Davi, né? Davi ele passou por dificuldades, mas ele conseguiu superá-las pelo fato de ter Deus como a sua bússola, de ter Deus como o seu único alvo. Jó seguiu os mesmos passos, ambos sofreram. E se a gente for puxar, né, nas leituras tanto do Velho quanto do Novo Testamento, a gente vê pessoas sempre em dificuldades. Mas o mais interessante é que a dificuldade de fato ela gera uma busca, né, um pouco mais aguçada para com Deus. Quando a gente está bem, é muito difícil a gente
ter essa busca mais intensa. E eu espero que vocês possam ter aprendido um pouco, tá? Já tem algum tempo que eu queria falar do livro de Jó, e realmente essa parte que mais me toca, essa questão mesmo. Gostaria até de repetir. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que possamos cada vez mais presenciar de forma visual Deus, né? A gente consegue, né, glorificá-lo em todas as coisas, né? O fato da gente ver o quão maravilhoso é a construção da terra, pelo um simples fato da gente presenciar o quão perfeito é um simples pássaro, né? Simples às vezes no olhar, a gente vê todo dia e tal, mas se a gente for parar para pensar como essas coisas foram feitas, eu acho que a gente já perde ali a gente já perde a noção de como as coisas realmente foram criadas. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima lá, pessoal. Fui!